Então, pessoal, vamos trabalhar na nossa aula de hoje, o conhecimento histórico aplicado na sala de aula, conceitos e fundamentos, ou conceitos fundamentais, e também trabalharmos história oral. Vamos observar que o saber histórico, antes de trabalharmos o conhecimento histórico, vamos discutir aqui um pouquinho sobre o saber histórico. Quando falamos do saber histórico, baseado em Circe Bittencourt, ela nos apresenta que esse saber histórico é o que possibilita e fundamenta as alternativas na formulação de métodos de ensino e recursos didáticos, não? O saber histórico, aquilo que a gente sabe, e a partir do que sabemos, então temos condições de nos planejarmos e planejar as nossas atividades no sentido da metodologia que vamos adotar para fazermos o nosso trabalho nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Bem como quais os recursos que vamos utilizar. Vamos utilizar o livro didático, vamos utilizar gravuras, vamos utilizar uma música, vamos utilizar um filme. Então, que recursos vamos utilizar para construirmos os conhecimentos necessários? Isso diz respeito ao saber histórico. Então, quando falamos do conhecimento histórico, nós estamos falando aí de obras escritas, nós estamos falando aí dos textos historiografados ou historiográficos, ainda falamos dos artigos, dos jornais, revista, livros didáticos. Então, quando se fala do conhecimento histórico, é esse conhecimento que está produzido e está posto que nós temos condições de acessá-los, né? Seja com obras escritas, textos historiográficos, os artigos de jornais, revistas. Então, isto é o conhecimento histórico. As fontes onde devemos e onde encontramos esses conhecimentos históricos, não? Vejam que o saber histórico já é a ressignificação que nós demos aos conhecimentos históricos, que estão postos nos livros, nas revistas, em artigos de jornais, isso nós já conhecemos, portanto, nós já sabemos. Então, esse é o saber que temos, que é o que nós vimos aqui anteriormente, que vai possibilitar a gente formular qual a metodologia que vamos utilizar. Então, é essa a diferença do saber histórico e do conhecimento histórico. Saber histórico, o que eu já aprendi, o que eu já aprendi, e a partir desta aprendizagem que eu já consegui, eu já tenho habilidades a ser desenvolvidas, e é a partir desse saber que eu vou utilizar as metodologias de ensino. E o conhecimento histórico são as obras, é o que está posto nas obras, nos textos, nos artigos, nos livros. E aí, o que nós vamos considerar como fontes históricas, né? Como fontes históricas, nós temos aí dois momentos a ser considerados. Temos aí, primeiro, as fontes, elas não podem ser consideradas prontas e acabadas, nem confundidas com a realidade vivida no passado. Não. Isso que nós, enquanto professores que estamos trabalhando com história, não podemos cair nessa cilada, achar que o que está ali está tudo pronto, está acabado. Não. Nós temos que trabalhar sempre com a possibilidade da ressignificação e do surgimento de novos conhecimentos a partir desses conhecimentos prévios que temos nas fontes que chegam às nossas mãos. Não podemos confundir que uma fonte ela está ali, de fato, apresentando toda a realidade do passado. Ela está apresentando narrativas do passado, mas não significa dizer que é a realidade vivida na sua totalidade. Né? Então, uma outra questão que temos sobre as fontes históricas
é que deve ser feita uma análise de valores, a intencionalidade, o contexto, seleção dos eventos e a sua relevância histórica. Isso aqui tem muito a ver com a questão do livro didático de história, né? Que nós veremos na aula de amanhã. Amanhã falaremos sobre o livro didático de história. Então, veja que no segundo momento, se lá ela não pode ser vista como algo pronto e acabado, mas como algo em construção, aqui a fonte também deve ser feita essa análise dos valores que estão presentes ali naquela fonte histórica, da intencionalidade que está presente ali, o contexto social, o contexto histórico, o contexto político, o contexto econômico, fazer a seleção dos eventos relevantes, por que constam esses eventos nessa fonte histórica, né? Então, esse cuidado que precisamos ter e que, eu até digo, temos que ter ao trabalharmos com a história, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, prosseguindo aqui, o ensino de história e o conhecimento. O que ensinar e como ensinar não depende apenas da produção historiográfica, mas do contexto em que vivemos. Lembram que a gente tem que trabalhar sempre com a realidade social do nosso estudante. Lembram que nós temos discutido sempre que, para construirmos novos conhecimentos, temos que partir dos conhecimentos prévios que os nossos estudantes já trazem consigo. Então, é justamente dentro desse contexto que o que ensinar e como vamos ensinar não depende apenas da produção historiográfica, mas sim desse contexto no qual vivemos. Digamos, se trabalhamos em um centro urbano bem desenvolvido, nós temos um contexto de vida, temos uma cotidianeidade que vivenciamos. Mas se estamos em uma vila bem periférica, nós temos um outro contexto de vida, né? E aí, a partir desses contextos, nós temos que aproximar o conhecimento que desejamos produzir com essa realidade existente no cotidiano dos nossos estudantes, da sociedade da qual fazemos parte. Então, o ensino de história e o conhecimento, ele tem que ser produzido a partir de realidades vivenciadas, mesmo tendo por base as produções historiográficas, mas temos que fazer a relação com o nosso cotidiano, com a nossa vivência, né? Ainda prosseguindo com o ensino de história e conhecimento, devemos acompanhar as transformações na sociedade. Precisamos conhecer, não dá para a gente, porque senão vai ficar aquela coisa muito livresca, aquela aula muito técnica, ou às vezes até estanque, né? Por isso que a gente precisa acompanhar as transformações que ocorrem na sociedade. Trabalhar com história é você estar sempre analisando a sociedade, analisando, fazendo autorreflexão, refletindo sobre o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo e com quem está acontecendo, né? A quem interessam esses acontecimentos. Então, é ter esse cuidado de acompanhar essas transformações na sociedade. Temos que ter também essa compreensão das transformações que ocorrem nas diferentes culturas, né? As diferentes religiões que ocorrem, que vão surgindo, porque a cada momento surgem novas religiões. Então, temos que acompanhar. Tudo isso promove transformações nas estruturas sociais, produz transformações no cotidiano da sociedade. As diferentes identidades, né? Então, a gente vê discussões aí sobre a questão de identidades, e nós já estudamos
aqui está, inclusive, no plural, identidades, partindo do pressuposto de identidades na modernidade, na pós-modernidade, que nós trabalhamos ali com Stuart Hall, lá em educação, etnia e identidades culturais, né? Identidade cultural. Então, todas essas questões promovem e produzem transformações na sociedade. O que mais precisamos entender aí na história e identidade? Entender as diferenças e as semelhanças. O que tem de diferente? O que nos diferencia? O que diferencia um grupo social do outro? É uma criança da outra? E quais são as semelhanças existentes nesses grupos sociais? Então, essa história e identidade, o que caracteriza e é mais marcante, o que identifica com mais lucidez e materialidade o contexto identitário de um determinado grupo social. Ter bem essa questão do conhecimento, do conhecer o eu e o outro, para o entendimento do nós. Não dá para termos o nós sem entender o outro, sem entender o eu. Para haver essa conjugação nós, que está nos pronomes pessoais, né? Dos pronomes pessoais, nós precisamos ter essa compreensão, senão não dá para fazer essa junção. Por que é o nós? O que é o nós em si? O nós é essa junção do outro e do eu. Quando junta eu e o outro, então existe nós. Mas se não compreendermos e se não conhecermos este eu, se não conhecermos este outro, não dá para fazer essa conjugação do nós. Então, isso é história e identidade. Conhecer o que me identifica, conhecer o que identifica o outro, para aí trabalhar com nós dentro do contexto das nossas identidades sociais, culturais, política, econômica, religiosa. E ainda em história e identidade, nós temos aí os diferentes grupos que precisamos conhecer a história e a identidade desses diferentes grupos, né? Bem essa questão do conhecer o outro. Uma outra questão é conhecer os diferentes povos, né? Conhecer esses diferentes povos, o que identifica esses povos, para, a partir deste conhecimento, eu ter uma postura ética, política e social e cultural também, para posicionar-me perante este outro, né? Uma outra questão interessante dentro da identidade, história e identidade, é saber que a sociedade é composta por indivíduos, e esses indivíduos têm as suas identidades pessoais, individuais, que é composta pelos elementos identitários que estão presentes na sociedade. No entanto, ele é um indivíduo que possui uma identidade própria, né? E como essa identidade própria o caracteriza e o faz dele único, enquanto sujeito histórico, né? Há mais uma situação que precisamos conhecer, é a questão política. Isso também está dentro do contexto de história e identidade, porque as políticas, a política, seja a política partidária, seja as políticas públicas, sociais, políticas econômicas, políticas culturais, políticas educacionais, elas interferem na construção da nossa identidade. Portanto, essas políticas são objetos históricos e elas interferem na formação da nossa identidade. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo um curso superior. Esse curso superior é pedagogia. Há políticas públicas educacionais e uma legislação própria que rege a área da pedagogia. E, portanto, nós aqui estamos absorvendo os conhecimentos
que está dentro desse arcabouço maior das políticas educacionais, das políticas pedagógicas, da identidade do pedagogo, e nós estamos nos apropriando disso para termos a nossa identidade profissional, porque aí nós seremos pedagogos, teremos aí uma licenciatura em pedagogia. Então, isso faz parte da nossa identidade profissional e faz parte da nossa história enquanto sujeito. Não? Outra questão, a economia. Somos regidos por ciclos econômicos, e a economia que nos faz termos ou uma melhor qualidade de vida, ou uma qualidade de vida não boa, né? Isso depende das políticas econômicas e também do poder econômico que temos. Não que somente a economia vai trazer qualidade de vida, porque qualidade de vida também é a pessoa estar bem consigo mesma e saber usufruir daquilo que tem, mesmo que não seja quantias vultuosas, mas a partir daquilo que tem, ela saber utilizar para ter paz, para ter felicidade. E isso também faz parte dessa compreensão do eu e do outro para construir essa nossa identidade e também construirmos a nossa história. Não? Há outra situação dentro dessa questão da história e identidade, que é a cultura. Não dá para trabalharmos identidade sem trabalharmos cultura. A cultura de um povo é relevantíssima na construção da identidade desse povo. O que é que identifica os povos craôs? O que é que identifica os povos xerentes? O que é que identifica os povos canela? O que identifica os javaés? São as suas práticas culturais, porque as práticas culturais elas fazem parte da forma dos ornamentos, da forma da dança, das cantigas, da alimentação, da crendice. Então, tudo isso está dentro dos aspectos culturais. Por isso, veja que a cultura ela tem uma participação altíssima na construção de nossas identidades. E isso nós, enquanto professores de história, principalmente dos anos iniciais do ensino fundamental, precisamos ter esta compreensão da dimensão cultural para podermos conhecer mais de perto o eu e o outro dentro dessa construção identitária individual e coletiva. Né? Bom, religião. Já vi muita gente dizendo que política e religião não se discute, mas quando a gente pega do ponto de vista da reflexão, podemos discutir política e religião, porque nós somos seres políticos por excelência. O que é política na sua essência? Lá na etimologia da palavra, a política é a arte do bem governar, do bem reger, do bem fazer, né? Então, se isso é destoado pelas práticas dos políticos, de quem está no poder, mas não é a essência da política em si. E todos nós somos políticos, porque nós sempre buscamos ter essa arte do bem fazer. E se não tivermos, não podemos ser professor, porque ser professor é estar disposto a fazer o bem, é estar disposto a lançar mão ao arado para construir algo que marca para sempre o ser humano, que é construir conhecimentos que vão balizar não somente o arcabouço teórico e profissional, mas, sobretudo, contribuir na formação do caráter das pessoas. E aí, a partir dessa formação do caráter,
influencia na forma de viver das pessoas, no posicionamento. Todo posicionamento é um posicionamento político, todos os nossos posicionamentos. Quando nós temos uma postura crítica, reflexiva, nós estamos fazendo política, porque nós estamos refutando algo que não diz respeito com aquilo que deve ser, e aí estamos apresentando possibilidades de aplicabilidade de outros conceitos ou de outras posturas a fim de atingirmos aquilo que é necessário, né? Uma questão que precisamos conhecer é a etnia, sabermos. Nós já temos os grupos, já temos povos, já temos indivíduos, já passamos pelas questões políticas, econômicas, cultural, pela religião, e aí chegamos na etnia. Sabermos que aquela pessoa pertence a uma etnia X que tem uma identidade própria, que é daquela etnia, né? Então, é necessário termos esta compreensão. A questão de sexo, né? Precisamos compreender esta questão e trabalharmos isso de forma não maliciosa e nem vulgar, porque tudo que cai no extremo é, de fato, prejudicial. Então, trabalharmos essa questão e entendermos isso como algo que é próprio da natureza, que temos o macho e tem a fêmea, né? E aí, quando se trabalhar sobre essa questão, não dá para vulgarizar, que é o que está acontecendo, o que acontece em muitas escolas, e é o que causa essas discussões ferrenhas em relação à questão das aulas sobre sexos na escola, é porque se torna algo vulgar, né? E a vulgaridade retira a essência daquilo que deve e precisa ser. É um ensino de qualidade, discutido em bases científicas, respeitando as etnias, a cultura, a religião, os diferentes povos, os diferentes indivíduos e também os grupos sociais. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, sabendo que essas questões interferem nesse contexto da história e identidade. O que identifica o menino? O que identifica a menina? E quais as outras questões que surgem agora em torno do sexo? Precisa-se ter essa compreensão, e se não tiver segurança para trabalhar, não trabalhe. É melhor deixar de trabalhar uma temática do que trabalhar uma temática sem ter segurança, sem saber o que está ensinando, por que está ensinando e como está ensinando. Então, a gente precisa ter essa segurança e essa responsabilidade enquanto profissionais da educação. Uma outra questão é a questão da idade. Sabermos que, de acordo com a idade, nós temos um indivíduo diferente, nós temos um indivíduo com uma identidade diferente. Imagine a identidade individual do seu avô. É muito diferente da identidade individual do seu pai ou da sua mãe, porque viveram em outros tempos, em outros momentos, em outras circunstâncias, participaram de outros fatos históricos, de outras políticas, ou a ausência de políticas. Então, viveram momentos distintos, né? Os valores. Quais são os valores que estão embutidos na sociedade? O que a sociedade prioriza enquanto valores, né? Hoje, até a gente, às vezes, discute que estamos em uma sociedade sem valores, né? E aí, o que se entende por valores, né? Quais são as compreensões, ou qual é a compreensão sobre valores? Então, tem que se ter esta compreensão do que identifica com os valores familiares, os valores profissionais, os valores éticos,
tem que estar presente dentro desse contexto? O comportamento social, como isto ocorre dentro de um contexto do comportamento do indivíduo, mas também do comportamento da sociedade. Porque, de acordo com o comportamento da sociedade, o indivíduo manifesta comportamento, o seu comportamento. Há autores que falam, principalmente da área da psicologia, que o comportamento não muda, né? Mas já tem outros autores que dizem que o comportamento, que a zona proximal de desenvolvimento interfere também no comportamento das pessoas, né? Aí tem os padrões que são estabelecidos, os padrões de beleza, os padrões de respeito, os padrões que são colocados como indispensáveis para a sociedade, para os cidadãos. Então, precisa-se ter a compreensão desses padrões. Bom, e aí o que temos a partir dos grupos sociais, o que temos mais a partir dos povos, dos indivíduos, da política, da economia, da cultura, da religião, da etnia, do sexo, da idade, dos valores, do comportamento. Há que ter os padrões. O que temos mais? Cada um com suas diferenças. Cada um com suas diferenças. Então, precisamos ter esta compreensão de que, não obstante a todo esse universo de fatores e elementos constitutivos da identidade, mas nós temos que saber que cada um de nós somos diferentes. Mesmo os membros de um mesmo povo, de uma mesma etnia, mas ele é um ser único, tem as suas diferenças. E aí precisamos ter essa compreensão, ou compreendermos nesta dimensão, e sabermos que temos uma educação, que ela vem, uma educação de forma homogênea, que é para todos, mas na nossa prática, em sala de aula, principalmente trabalhando com a história, temos que saber e ter esse cuidado de tratar cada um como sendo um sujeito único, porque você é única, você é único, eu sou único, e assim como somos, precisamos compreender e respeitar essas individualidades de cada sujeito, né? Uma outra questão a tudo isso é respeitados como iguais, ou seja, sabermos que cada um tem as suas diferenças e temos que respeitá-los todos como iguais. Iguais em deveres, iguais em direitos, iguais em oportunidades, tá bom? Então, é bacana quando a gente passa por este universo de compreensão, porque nós nos desarmamos. Até porque, mesmo eu sendo único, mesmo eu sendo diferente, mas eu não tenho como viver sem a mão amiga do outro. Eu não tenho como viver sem estar na dependência do outro. Às vezes eu já vi algumas pessoas dizer, mas eu não preciso de ninguém, né? Não existe isso, não preciso de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. Só basta você ter aí uma crise que você já tem que correr ao médico porque você está precisando de alguém. Você precisa de um médico, você precisa de um enfermeiro, você precisa de uma camareira que está lá para cuidar das camas, da limpeza do espaço. Então, não tem essa. Temos que respeitar todos como iguais, porque todos nós dependemos uns dos outros, né? Bom, prosseguindo aqui, temos mais essa questão. Veja só, essa questão da identidade, né? Nós temos Europa e temos os semitas, né?
Então, todos eles são diferentes enquanto povos, assim como são diferentes de nós, mas nessa tessitura social, nessas cordas e cordões que formam a sociedade, ela se alastra e todos estão compondo a raça humana. Portanto, digna de respeito, digna de consideração. Vejam que nós temos aqui conhecer as diferenças não obriga às relações respeitosas, né? Nem sempre isso acontece. Às vezes sabemos as diferenças e aí a partir das diferenças é que utilizamos essas diferenças justamente para desrespeitar as pessoas. Porém, como professor, temos o dever de seguir o caminho do equilíbrio entre as diferenças. Aqui está a beleza da compreensão, enquanto professor, de termos o equilíbrio necessário para seguirmos este caminho que há entre as diferenças. Bom, nós daremos continuidade aos nossos objetos de conhecimento no próximo bloco. Estamos chegando ao final deste primeiro bloco. Nos veremos daqui um pouquinho mais. Até já. Até já.